Oi! Aqui quem fala é a Larissa Beco e eu sou a Caçadora de Fãs. Essa série de vídeos que você pode acompanhar aqui no canal do Cult de Cultura traz pesquisadores de diversas áreas da ciência para compartilhar experiências em prol do conhecimento. Espero que você goste! Oi, gente! Estamos começando mais uma live no perfil da Caçadora de Fãs. Eu sempre dou um tempinho para o pessoal conseguir entrar, conseguir se ajeitar na poltrona para acompanhar a nossa live. E aí, assim que der, eu já coloco o nosso convidado de hoje, que é o professor Yuri Reblin, que é meu amigo já de alguns anos, me acompanhou praticamente desde o início da minha trajetória acadêmica, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que me inspira muito, é um entusiasta da pesquisa. Eu tenho certeza que a conversa com ele vai também inspirar quem se interessa pelo assunto. Ele que tem publicação de livros já, tem uma pesquisa bem extensa nesse ramo dos quadrinhos, principalmente dos super-heróis. Então eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo certo. E aí, E aí, estamos na luta, né? Na quarentena, estamos. mas na luta sempre. Estamos. Aqui a coisa, a gente não. A gente que trabalha com pesquisa, a gente não consegue se desconectar, né? Na quarentena, com quarentena ou sem quarentena, a pesquisa continua. Com algumas perdas, às vezes empíricas, para quem trabalha com pessoas ou com, né, observação de eventos, de coisas assim, mas continua acontecendo, né? A gente continua estudando, continua especializar para quando a situação normalizar, a gente retomar as pesquisas. É Bom, primeiro, verdade. quem conhece a minha relação com o Yuri sabe que a gente não tem muitas formalidades, assim, que a gente é super amigo. Mas aí, claro, como mandam as boas práticas, a gente mantém uma compostura, assim. É, eu tô tentando me comportar. Bom, as nossas conversas sempre são ligadas a muitas risadas, e eu acho que aqui não, talvez não seja muito diferente, né? O pessoal vai ter vai vivenciar um pouquinho do que é a nossa relação. E primeiro eu quero te agradecer, Yuri, pela disponibilidade de estar aqui conversando nesse feriado, né? Podia estar fazendo qualquer coisa, aproveitando. Você topou conversar comigo hoje aqui. E pessoalmente, para mim, fazer essas lives semanalmente tem sido muito inspirador. Assim, acho que dá uma ajuda para enfrentar tudo isso que a gente está enfrentando, não só esse medo, toda essa paranoia da pandemia, mas também a situação política, né? Enfim, toda a situação caótica que a gente vem vivendo nos últimos meses e agravadas nas últimas semanas. Então, quero te agradecer por estar aqui hoje. E aí, para a gente começar, bom, para quem não sabe, eu e Yuri somos colegas de um grupo de pesquisa. A gente se conheceu numa Jornadas Internacionais de História em Quadrinho da USP, que é um evento sempre organizado Alguns anos já, né? agora anualmente, mas ele era bianual, né? Acontecia cada 2 anos. Eu nunca sei se bianual é a cada 2 anos ou 2 vezes por ano, mas enfim, a cada 2 anos. E esse evento, a gente participou da mesma sessão, e aí a gente se atrai, né? A gente vê pelo Na sotaque, verdade, eu assim. fui assistir a sua apresentação, porque você foi falar do Capitão América na época. Mas tu era um dos organizadores da sessão. Ah, é? Agora eu já não sei mais. As primeiras jornadas que eu fui, tu era um dos organizadores da sessão, e depois a gente terminou a sessão, a gente seguiu conversando ali, daí trocamos figurinha, vamos se encontrar lá no Sul, a gente está organizando o colóquio Regional Sul em arte sequencial Isso e aí. tal.
E aí, como eu estava vindo, né, eu estava apresentando, na verdade, a minha pesquisa mais relacionada ao meu TCC de graduação, que foi sobre o Capitão América, e mais nesse enfoque dos quadrinhos. E aí a gente se conectou e não se desconectou mais, né? Porque daí a gente realmente eu acabei participando do primeiro colóquio e daí não, acho que foi, não, acho que nem foi o primeiro colóquio, acho que foi o segundo ou terceiro. Eu acho E, que foi, é. e daí para frente só foi. Aí eu passei a fazer parte do grupo de pesquisa que o Yuri lidera na Faculdade Zeste. E aí, eu acho que no ano passado ou retrasado que eu assumi a liderança junto com ele. Eu não sei se eu mais ajudo ou mais atrapalho, mas enfim, né, faz parte da vida. Cada um com seus problemas. Ele me colocou nesse negócio aí, então o problema é dele, não é meu. Então, para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica, das pesquisas que tu desenvolveu ao longo dessa rica e extensa dedicação, né, que tu tem pelo tema dos quadrinhos e dos super-heróis. A careca começa a denunciar já, né? Pois é, então, eu pesquiso, na verdade, as histórias em quadrinhos e particularmente os super-heróis, acho que vai fazer quase 2 décadas, vou dizer. É melhor a gente não ficar nos números, mas em algum tempo, né? Tipo numa galáxia não muito distante, nesse ritmo, né? Mas, então, mais ou menos, começou, na verdade, na graduação também, né? Pesquisando a relação de mito e religião a partir dos super-heróis, né? Da narrativa da superaventura. E desde lá, então, né? Para quem não me conhece, eu sou graduado em teologia. Então, e desde lá, então, desde o meu TCC, eu tenho me ocupado de uma forma mais intensa com as histórias em quadrinhos e as narrativas dos super-heróis, né? Do meu TCC, depois, com trabalhos que eu realizei durante o mestrado, surgiu o primeiro livro, que foi o Para o Alto e Avante, que foi publicado em 2008, né? Mas o meu mestrado, daí eu não pude fazer na área, porque eu tive, e eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas pesquisadoras passam, né? Tipo, eu tive o meu tema indeferido, porque dizia que a área não tinha nada a dizer sobre esse tema, né? Que era histórias em quadrinhos, né? Super-heróis. Então, no mestrado, eu fui obrigado a pesquisar outro assunto, né? Que, na verdade, acabou servindo, assim, caiu como uma luva para aumentar meu referencial teórico, que depois me guiaria no doutorado, né? Para daí, sim, pesquisar sobre a aventura. Então, eu pesquiso já há bastante tempo. Meu foco tem sido os super-heróis, mas não restrito a eles, né? E eu acho que desde que a gente tem intensificado o trabalho no grupo de pesquisa, né, que é o Cult de Cultura, a gente tem enveredado também por outros caminhos, né? Agora com as especializações em cultura pop, histórias em quadrinhos, né? Que nós organizamos, né? Nós, o grupo todo, né? Eu e a Lari, juntos a gente mapeou, desenhou todos os cursos, na verdade, né? Que depois a faculdade abraçou a ideia. Então, mais ou menos, acho que em linhas gerais é isso. Meu doutorado daí foi sobre histórias em quadrinhos e religião, que é o meu tema específico, né? No meu doutorado eu me ocupei com 2 narrativas dos super-heróis, que foi uma história do Superman, Superman Paz na Terra, graphic novel lá do Alex Ross e do Paul Dini, e Shazam, O Poder da Esperança, que também é da mesma série, assim, né? De verificar como que o mito da superaventura, os mitos da superaventura se articulam naquelas histórias, né? E quais são as aproximações com a teologia e a religião, né? E ali, daí foi uma surpresa muito boa, porque com a minha tese de doutorado eu acabei ganhando o prêmio CAPES de tese, né? Que dentro da área das áreas do conhecimento no Brasil, da pesquisa no Brasil, é um dos prêmios mais importantes, se não o mais importante.
E eu ganhei ele dentro da área de teologia daí, né? O tema que inicialmente ninguém queria pesquisar ou ninguém via relevância, acabou sendo responsável por isso. E aí, com o prêmio CAPES de tese, eu realizei estudos pós-doutorais na USP daí, junto com o professor Valdomiro Vergueiro, né, ali na ECA, né, por 3 anos. Né? Muito bem. E, bom, o Yuri é um entusiasta não só da pesquisa em cultura pop, mas da cultura pop como um todo, né? Vocês podem ver ali atrás dos bonequinhos que Ah, eles têm, sim. tem vários, e várias HQs, e realmente ele é um colecionador e acompanha de muito perto, né, todos esses fenômenos, especialmente o que diz respeito aos super-heróis e aos quadrinhos, né? Acho que tem o teu coração de uma forma mais, mais São importante. minhas memórias afetivas, né? É É, que a primeira vez que eu tomei consciência do que era uma TV, eu vi o Superman do Christopher Reeve na televisão, uma televisão preto e branco na época. E aí, como diz o slogan do filme, eu acreditei que as pessoas podem voar. Né? imagina. Não vou dizer o homem, né? Porque tem a Supergirl, tem a Mulher Maravilha, né? Então tem vários heróis que voam também, né? Pois é. E aí eu queria que tu comentasse como é que foi para ti pesquisar sobre um tema que, na verdade, sempre te interessou desde a infância. Tu foi colecionador de quadrinhos e depois largou, daí retomou, né? Tem uma, uma vida bem dinâmica em relação a isso. Como é que foi para ti mergulhar nesse universo como pesquisador? Quais foram os maiores desafios que tu encontrou? Pois é, eu acho assim, diferentes perspectivas, né? A primeira delas, eu acho, pelo fato da gente ser entusiasta da cultura pop, e ter muitas memórias afetivas vinculadas a esses artefatos culturais, o primeiro desafio é você fazer o distanciamento crítico, né? Porque com entusiasta, daí quando eu comecei a pesquisar sobre super-heróis, a minha primeira dificuldade foi fazer o distanciamento e poder criticar a superaventura. Né? E aí foi muito curioso porque no início eu não conseguia criticar. Eu não conseguia ver defeito na superaventura. E aí, então esse eu acho que é o primeiro exercício assim, da caminhada acadêmica, né? De você é, é, realmente fazer esse exercício de distanciamento crítico que a pesquisa requer. Isso não significa que você não possa ter uma história com o objeto de pesquisa, né? Porque às vezes o pessoal acha, não, tem que se manter neutro. Neutralidade não existe na pesquisa, né? Porque a pesquisa é motivada por aspirações, interesses, né? Só que você tem que olhar aquilo lá, o objeto, de uma maneira tridimensional. Eu acho que esse é o desafio, né? Então, esse foi o primeiro desafio. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos principais ali na minha veia de pesquisador. Agora, um anterior a esse, digamos assim, né? Hoje o contexto é bem diferente em relação à cultura pop, né? Mas no início, quando a gente está lá na adolescência, juventude, eu não saí da juventude, mas assim, de todo modo, quando a gente está ali no início da faculdade ou coisa assim, a gente sempre tinha aquele discurso de que quadrinhos não é coisa séria, não merece estar na academia, né? Hoje até, se a gente fala isso, pode até soar clichê em algumas áreas, mas isso ainda não é um padrão, né? Sobretudo nas ciências mais duras, ainda há muita resistência em buscar um objeto da cultura pop, né? Então, esse foi o meu movimento. Tá, mas eu vou pesquisar quadrinhos, será que eu posso fazer um TCC sobre super-heróis? O que isso tem a ver com teologia? Será que é relevante? Né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha esse interesse em pesquisar sobre o tema e estava movido a isso, eu tinha essa resistência interna, que na verdade é uma resistência que vem do contexto, né? É uma resistência de conjuntura. E isso, aos poucos, foi sendo superado, né? Então,
quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa eu pensei, não, eu tenho que me desfazer da minha coleção, agora eu vou, né, virar adulto, vou ser responsável e tudo, né? Então, foi vender toda a minha coleção de quadrinhos para sebos. Aí depois eu me arrependi, eu ia lá e comprava tudo de novo, né? O cara da Sebos é que ficou feliz, porque ele lucrou em cima de mim algumas vezes, né? Ele lucrou quando eu vendia e lucrou quando eu comprava de volta, né? Então, mas eu acho que esse movimento, assim, da gente se assumir como fã da cultura pop, né? Sair do armário. Eu acho que hoje é mais fácil a gente sair do armário em alguns contextos, né? Do que naquela época, né? Mesmo assim, no contexto familiar, mas você ainda lê gibi ou coisa assim, né? Então é um processo assim de maturação e crescimento, talvez, nessa direção, né? De mudança de contexto, melhor dizendo também. Acho que as tuas colocações foram perfeitas, assim, né? De como é importante a gente refletir sobre isso, né? E aí, quando tu traz essa questão do contexto, né? Quando tu começou a te interessar por quadrinhos como objeto de pesquisa, os quadrinhos não eram uma mídia da cultura pop, né? Era Uhum, uma cultura pop pelos padrões de produção, mas não tinham um consumo e não eram bem vistos como são hoje. uhum. E o que acontece é que hoje a gente tem um outro contexto, né? Que o quadrinho é legal, o super-herói é legal, Marvel e DC, show de bola, todo mundo quer pesquisar, todo mundo acha legal, tá, 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 tá. Mas aí como é que a gente consegue chegar nesse ponto de justificar muitas vezes um objeto quando tem essa resistência, né? Então, tu começou a tua pesquisa, tu teve que te desvincular desse tema para conseguir fazer uma pesquisa de mestrado, para daí depois um doutorado, não, agora eu vou retomar, porque agora eu já tenho uma bagagem, daí também já tem um pouco mais de maturidade, né? Como lidar com isso, assim, né? Pensando que a cultura pop também é uma cultura muito fluida, né? Os objetos são muito flutuantes, o que é cultura pop numa época deixa de ser na outra. Como que a gente lida com isso? O meu orientador acha que meu objeto não é relevante, o meu ou o meio como um todo, né? Eu vou nos eventos e as pessoas fazem cara feia. Como lidar com isso? Largar ou tentar argumentar? O que que tu sugere? Pois é. Eu diria assim. Aí varia muito de área para área, né? Eu, assim, tem áreas que vão oferecer maior resistência ao seu tema, né? Ah, a minha área, teologia, é da área de ciências humanas, né? Então a gente já lida com um exercício de hermenêutica da realidade, né? História, geografia, educação, são tudo ciências que fazem exercício de leitura da sociedade, da cultura, dos artefatos. Então, a teologia ela atua nessa direção como ciência hermenêutica. Agora, daí, isso foi uma coisa muito curiosa, assim. Eu acho que o desafio principal é a gente ser resiliente quando dá, né? É tentar ser resiliente. Quando eu propus o meu tema de mestrado, por exemplo, era sobre entender os valores religiosos no Homem-Aranha, né? Sobretudo, e aí era bem interessante porque era uma leitura, um diálogo específico, em minha intenção de pesquisa, um diálogo específico com Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês e teólogo, né, sobre a ideia de angústia, né? Ele desenvolveu um conceito de angústia e a minha ideia era relacionar essa ideia dele com a angústia que o Homem-Aranha sente, né? Aquela dúvida, aquela incerteza, né? E buscar ali a veia teológica nessa análise. Só que daí eu não consegui. E a minha orientadora na época, ela meio que disse assim, você tem que mudar o tema. Né? E aí eu fui mudando o tema, né? Pensando outras coisas. Aí eu tive uma situação muito embaraçosa na época que quando sempre nos seminários dentro do PPG a gente tem que apresentar a pesquisa que tu vai fazer, né?
naquela roda de apresentação, diz nome, aquela coisa toda. E aí um professor, quando eu disse eu pesquiso Homem-Aranha, isso era assim no primeiro semestre ali, o professor não conseguiu segurar a risada do tema. Né? Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Ou sou eu que estou com uma visão errada da ciência, né? No caso a teologia, ou tem algum conflito de conceito aí. Né? Então, e aí, diante desse cenário, eu acabei pesquisando, entrei na pesquisa buscando Rubem Alves, que é um teólogo latino-americano, educador também, cronista e tudo mais, que traz um conceito, uma compreensão de teologia muito interessante. E aí a minha pesquisa foi tentar entender esse conceito de teologia, porque eu precisava, para mim, né, eu precisava buscar um conceito que atendesse aquilo que respondesse a minha angústia sobre a área, né? Afinal de contas, eu estou errado em achar que teologia deve se ocupar com quadrinhos ou histórias em quadrinhos e tudo mais. Então, esse foi o caminho no mestrado. Só que, paralelamente, eu pensei o seguinte, tá, eu vou desviar aqui no mestrado, mas todas as os meus artigos, toda a minha produção no mestrado foi focada em quadrinhos. Então, tive uma cadeira lá sobre corporeidade, educação, não me lembro mais, mas aí eu pensei, não, então, o corpo dos super-heróis. Eu tive uma lá sobre mito, mito com os super-heróis. Então, eu pegava o material das cadeiras e puxava para os super-heróis, né? Então, isso foi que possibilitou depois o livro, o Para o Alto e Avante, porque é o resultado, tem o meu TCC lá, adaptado, né, relido, junto com uma sequência de artigos do mestrado, né? Então, o meu mestrado foi por outro tema, mas eu fiz meio que uma pesquisa paralela, digamos assim, eu mantive a ponte, né, de você ter um referencial teórico e fazer a ponte com o teu objeto, né? E essa, na verdade, é uma ótima dica para quem sofre do mesmo mal, né? Porque a gente sabe que a academia é feita de pessoas e as pessoas são bem complicadas. Então, a gente escuta histórias, assim, de orientadores que não são muito flexíveis. Às vezes não é o orientador, é o programa, de uma forma geral, no qual tu está incluído, que tem restrições, né? Ou a linha de pesquisa que tem restrições. Sim. Então, isso é uma ótima dica, assim, como se desvincular sem se desvincular, né? Eu quero trabalhar com essa temática que não é bem vista ou que tem, enfim, resistência por parte do orientador, ou eu quero trabalhar com uma metodologia, como utilizar isso e testar isso em outros segmentos, né? Então, aproveitar que realmente a gente tem que fazer disciplinas tanto no mestrado quanto no doutorado, puxar essas oportunidades para fazer esses materiais e esses experimentos. E aí, claro, uma coisa que, primeiro, é que daí a gente vai criando confiança, né, como pesquisador, de fazer isso, e daí ver que, pô, dá certo, conseguir articular. E aí depois Sim. testar nos eventos, testar nas revistas, ver o que vem de parecer, para ver se tem validação ou não. A minha experiência na academia me leva sempre a dizer que não tem certo ou errado. Mas a forma como tu argumenta e problematiza resolve muitos problemas. É verdade. Então, quando a gente, né, a gente tá lá num impasse de, mas isso aqui não é considerado sei lá, um objeto importante ou relevante para a área. Mas eu vou e pego dados mercadológicos, eu pego dados de consumo, eu pego referencial midiático, eu formo uma defesa. Não, olha só, esse objeto ele é super falado, ele tem relevância social, mas não tem relevância para a área. Então aí a gente vai se munindo mesmo de argumentos, né? E eu achei muito legal essa tua estratégia de não te desvincular, assim, a tua estratégia de resiliência foi realmente não se desvincular até onde deu. E acho que essa experiência deve ser legal para várias outras pessoas que devem passar por situações muito parecidas. Exatamente, exatamente.
Eu acho que esse é o... Se você está seguro daquele objeto de pesquisa, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir no tema, né? Sobretudo quando entram resistências em jogo, né? Eu lembro que quando eu estava no estágio pós-doutoral na USP, todo semestre, aliás, uma vez por ano, a gente oferecia uma cadeira sobre histórias em quadrinhos, né? Leitura e hermenêutica, abordagem crítica, né? Eu e o professor Valdomiro. E aí na USP é curioso porque vem o pessoal de tudo quanto é área fazer a cadeira de quadrinhos lá na ECA, né? E aí teve uma discente, mestranda do Instituto de Física, que ela compartilhou com a gente a dificuldade que ela tinha para fazer um estudo sobre o ensino de física usando histórias em quadrinhos. Né? Então, eu lembro que foi tipo assim uma saga que ela contou para que o Instituto permitisse que ela pesquisasse quadrinhos, né? Mas dizia, não, no mestrado até vai, mas no doutorado tu esquece, né? Então tem esses cenários assim de resistência, mas eu acho que a gente pode insistir, porque no fundo, a gente está falando sempre de artefatos culturais, né? E que, por conta de serem artefatos culturais, eles estão lidando com o nosso universo de sentido, a nossa estruturação enquanto sociedade, né? O nosso mundo, os nossos valores, o que a gente pensa, como a gente se organiza. Então, e são leituras de mundo, né? Aí, claro, a gente pode discutir, são leituras a partir de uma determinada perspectiva, né? E aí, só que compreender essas dinâmicas, essas leituras e as dinâmicas que estão ali implicadas, eu acho que faz parte da ciência, né? Eu acho que é bem por aí, né? E até tu vai falando e vou vendo os comentários do pessoal aí se identificando, né? Falando que, passei por isso também, fiz isso também e tal. E a Racilda está comentando aqui, né, dessa questão mas o que é o científico, né? Uhum. Comentando, às vezes tu precisa realmente ter maturidade para daí que as pessoas te escutem e talvez deem importância para essa tua argumentação, né? Mas eu acho que também vai de uma postura, assim, acadêmica. E é difícil ter uma postura segura na academia quando a gente está sempre sendo criticado, né? E a Uhum. ciência é isso, é essa construção e desconstrução o tempo inteiro. Então, para a gente realmente dar conta desse caráter tridimensional que tu comentou, né, Yuri? Eu queria que tu explicasse assim um pouquinho, falasse para o pessoal que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar depois no IGTV, como que fica assim essa relação que tua com a cultura pop que acabou extrapolando a tua pesquisa, né, na própria formação do grupo, que também começou com um viés de histórias em quadrinho e também acabou extrapolando para a cultura pop de uma forma geral. Hoje, o grupo de pesquisa, além do evento anual, tem um canal no YouTube que está sendo alimentado semanalmente com vídeos novos, numa intenção de popularização do conhecimento, né? Sim. Democratização do conhecimento. E eu queria que tu comentasse um pouquinho desse desafio, enfim, da parte boa, das partes talvez não tão boas desse processo todo, compartilhasse um pouquinho com a gente. Eu acho assim, né? É muito curioso, né? Quando ali a Racilda, que foi minha orientanda no mestrado profissional na EST, ela perguntou ali, levantou a problemática sobre o que é científico, né? Me veio direto aquele texto do Pierre Bourdieu, que ele publicou naquele livro sobre escritos de educação, onde ele fala da hierarquia dos objetos de estudo, né? E de que essa hierarquia dos objetos de estudo é estabelecida por quem detém o controle do campo científico, né? Então, esse é um exercício que a gente vai ter que ter sempre como pesquisadores e pesquisadoras, né, de estar buscando essa discussão dentro dos agentes que estão agindo naquele campo científico, né? Mas
pensando assim, eu acho que desde o doutorado, assim, mais especificamente para cá, eu acho que não só, claro, a gente acaba mudando, né? Mas o contexto também vai mudando, né? Porque eu lembro que em 2012, por exemplo, né? 2011 acho que aconteceram as primeiras jornadas internacionais, se não estou enganado. E aí começou em 2011 as jornadas internacionais. O professor Amaro Braga, lá em Pernambuco, fez um evento, um pequeno evento vinculado à Supercom, né? Ali. Então, era um evento acadêmico dentro da Supercom. E 2012, daí começa a Natânia, lá em Minas, faz o fórum, né? Fórum de pesquisadores em arte sequencial, e de lá surge a Aspas, né? Por exemplo. Então, eu acho que tem diversas ações que vão surgindo na última década que fazem a gente lançar um outro olhar para a cultura pop, né? Assim, se havia resistência, hoje tem bem menos, e são ações em diferentes frentes, né? Eu acho que as jornadas que acontecem na USP é uma veia importante. Estou pensando a partir da academia, né? Porque tem os eventos, as convenções que pipocaram, também aí é um outro cenário que também vai agregando. Mas tem a Aspas, e 2012, depois, 2013, eu lembro que na Este tinha dois doutorandos que diziam, eu li o teu texto, acho que era ainda o Para o Alto e Avante, em uma cadeira, alguma coisa ali. E, legal, eu também. Aí vieram conversar comigo e dizer assim, olha, eu também pesquiso quadrinhos, eu tenho interesse por cultura pop, quadrinhos. E aí de lá veio a ideia, né? Vamos fazer um grupo de pesquisa na Este, né? Eu era daí já professor na Este, em São Leopoldo. E aí eu pensei, não, já que eu sou docente vinculado ao PPG, tem que ter grupo de pesquisa, ao invés de eu entrar num, a gente pode montar um, né? Claro, eu participo em vários grupos de pesquisa, mas aí esse aqui surgiu justamente o Cult de Cultura nesse exercício de trazer a pauta da pesquisa sobre histórias em quadrinhos e cultura pop para dentro da teologia, mas também para dentro do cenário acadêmico, né? Como um todo, né? Uma vez que a Este está inserida aqui dentro da região metropolitana, né? De Porto Alegre, então tem muita academia, né? E de lá, então, surgiu o Cult de Cultura. Eu lembro que no início, assim, a gente fazia uma ou outra reunião pontual. A gente queria sempre... É engraçado porque esses encontros de cultura pop, assim, de acadêmicos, eles sempre são muito entusiastas também, né? Então a gente começa a projetar um monte de plano, vou fazer artigos sobre aquilo, um monte de coisa, né? Mas é interessante como aí a coisa foi se desenvolvendo. Agora, acho que 2 anos depois do surgimento do grupo, a gente começou com o colóquio, né, que é uma iniciativa anual do grupo de pesquisa. E aí é muito interessante porque o colóquio, ele surgiu como Colóquio Regional Sul, né? Porque a gente pensou, vamos tentar mapear as pesquisas que acontecem na região sul primeiro, né? O exercício era mesmo esse de fazer um levantamento, um mapeamento de quem está pesquisando, quem às vezes se sente sozinho e não sabe se... Né? Às vezes tu é uma única pessoa dentro da universidade que está pesquisando quadrinhos, né? Ou uma ou outra pessoa. Então, reunir esse pessoal para compartilhar ideias, oxigenar, né? Fazer esse movimento. Então, isso foi um movimento importante ali que surgiu com o colóquio. A gente teve um ano que a gente atuou bastante no blog Infosfera da Rede Atlântida, da Rádio Atlântida, né, com posts, também nesse exercício sempre de... Acho que essa é a principal preocupação do grupo de pesquisa, o Cult de Cultura, fazer essa ponte entre a academia e a sociedade, né? De traduzir aquelas discussões acadêmicas, mas também de fazer esse movimento de leitura de mundo, de tradução de mundo e apresentação dessa tradução, né?
Ah, e, e aí, depois, né, eu lembro que quando a gente iniciou ali a participação na época na Rádio Atlântida, no blog Infosfera, ali surgiu o nome Cult de Cultura, né? Porque o nome do grupo de pesquisa é Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Arte Sequencial, Mídias e Cultura Pop, né? Então é um nome assim acadêmico, é um nome para CAPES, para CNPq, mas não é um nome popular, assim, né? Então ali surgiu o Cult de Cultura em 2015, por ali, 2016 o nome. E desde lá a gente tem mantido essa periodicidade dos eventos, a gente tem publicações anuais, né, resultantes dessas pesquisas comunicadas no colóquio. Então, temos, então, desde o ano passado, na verdade, o canal no YouTube, né, que toda semana tem vídeo novo, e a proposta dos vídeos que a gente está lá, que a gente disponibiliza no canal do Cult de Cultura, são vídeos de socialização de pesquisa, né? A série Plot Twist, por exemplo, ela apresenta pesquisas que as pessoas fizeram na academia, no sentido, realmente a gente precisa compartilhar isso, a gente precisa dar voz a essas pessoas pesquisadoras, né? E além disso, nós mesmo do Cult, a gente faz as nossas nerdices também, né? Vira e volta quando dá, quando sobra tempo, né? Que é o Take Único, a gente comenta séries, comenta filmes, principalmente filmes, mas aí de um jeito mais descontraído, puxando essa veia mais nerd que existe dentro da gente, né? Então, desde lá, o grupo está firme e forte, né? Seguindo. E vamos que vamos. Tem outros projetos, sobretudo a partir desse ano, né? Que também importa destacar, né? Além da potencialização do canal, né? Que a gente já começou ano passado, a partir desse ano a gente quer lançar também uma revista acadêmica dentro do PPG. Eu acho que isso é um ponto importante, de novo, que vai ser um divisor de águas, né? Porque a gente está criando um espaço fixo para a reflexão acadêmica sobre cultura pop, histórias em quadrinhos, filmes, séries, né? Dentro da academia, né? Então, eu acho que criar esses pontos de visibilização são importantes, né? Com É certeza. importante. Eu sou, obviamente, suspeita para falar, né, do grupo no qual eu já faço parte há alguns anos e que hoje também sou líder junto contigo. Mas com certeza, assim, é um esforço, é uma dedicação constantes da gente estar sempre pensando o que a gente pode fazer, né? Quando a gente começou com essa ideia dos vídeos, o Yuri disse, não, eu vou aproveitar a estrutura que a universidade tem para fazer, né? A universidade tem um estúdio para criação de vídeos para EAD enfim, outros materiais. Eu vou aproveitar essa estrutura para criar isso e popularizar o conhecimento, né? E às vezes a gente vê assim, claro, não é fácil. Algumas universidades também, né, têm um pouco mais de resistência da utilização dos seus equipamentos, dos seus espaços, mas é uma negociação sempre, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando antes lá de como às vezes ter estratégias para trabalhar com o seu objeto de pesquisa quando ele Sim. não é tão bem visto assim na academia, a gente também tem estratégias dentro da academia para conseguir operacionalizar algumas coisas que a gente acha que são importantes. E particularmente a gente sabe que nesse momento a popularização do conhecimento ela é mais do que importante, né? Porque não é à Uhum. toa que a gente chegou no contexto político que a gente chegou agora, que a gente está Sim. debatendo o que é fascismo, o que é ser antifascista, né? Então, um movimento tão antiquado e a gente está debatendo isso por quê? Porque em algum momento se perdeu essa informação. Sim. E a galera que é a população em geral perdeu essa informação, né? Então Uhum. é todo um cuidado realmente para a gente trazer determinadas questões à tona e discutir,
né? Tentando não simplificar muito, né? Porque Sim. a popularização do conhecimento tem esse objetivo, né? A gente tem que popularizar, mas a gente não pode simplificar, porque se a gente simplifica, a gente está estragando, né, a explicação toda. Então, na verdade, a gente tem que construir junto e de uma forma que se faça entender, né? E é muito da linguagem, das mídias que a gente utiliza, né? Então, o canal no YouTube, Uhum. por exemplo, que é uma mídia social que é super acessível e eu acho que uma das que mais cresce no Brasil e no mundo. E utilizar os termos adequados para as pessoas conseguirem entender, né? Mas não Uhum. é um trabalho fácil. E o Yuri está responsável somente pela roteirização de todos os vídeos que entram no canal, fora os que ele grava. Então, é um trabalho que, honestamente, eu não sei como é que ele faz, assim. Eu É, sei que tudo ele faz, entra na hora extra, digamos assim, a hora, no particular, né? mas vai, né? Quem acompanha Mas o vai, canal mas vai. sempre tem vídeo novo. Agora a gente não está conseguindo fazer gravações, né, por conta da pandemia, da quarentena, mas, enfim, a gente já tinha Tem um estoque, na verdade, né? A gente está com um estoque de vídeos que a gente gravou ano passado no colóquio, né? Então, Sim. E aí é massa porque a gente consegue fazer disso aí do limão a limonada realmente, né? isso é interessante, né? Porque, tipo assim, quando a gente ah, foi desenvolvendo as diferentes atividades do grupo de pesquisa, né? Até mesmo depois os dois cursos de especialização, né? Que agora estão desde o ano passado acontecendo, né? E o pessoal tem adorado, assim, né? Tem muita gente do Brasil inteiro que faz especialização em quadrinhos e especialização em cultura pop ali. E, tipo assim, abre um universo de possibilidades, né? Porque a gente traz todas as referências, as principais referências que podem subsidiar outras pesquisas, né? Ou mesmo práticas pedagógicas, né? E aí o lance do CULT ali, né? A gente faz toda essa produção audiovisual que dá bastante trabalho, mas é curioso porque depois, né, no caso ali a Este, ela é bem parceira nesse sentido, porque, tipo assim, não pode dar ônus, né, então, mas vocês podem fazer, né, desde que não atrapalhe o fluxo, não atrapalhe nenhum tipo de, né, então tem essa liberdade para a gente poder criar, né. E depois o PPG cita no relatório Sucupira no final do ano, né? Tem um grupo de pesquisa aqui que faz divulgação no YouTube, socialização do conhecimento. Então, na verdade, essas ações elas acabam sendo frutíferas para a própria instituição, né? Porque um dos grandes desafios das academias é essa ponte com a comunidade, com a sociedade, né? Da parte da extensão, né? Então, e isso muitas vezes fica quem? Se pensa em ensino, se pensa em pesquisa, e aí o grupo de pesquisa, no nosso caso, o nosso grupo, né, o CULT, ele faz essa ponte, né? Isso é bem importante, né? E eu acho que vai muito também tentando puxar um movimento que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A academia se fechou e os grupos de pesquisa se fecharam para eles mesmos e a coisa fica ali. Ou você vai num evento acadêmico para saber o que está sendo discutido, o que está sendo falado. Só que daí também o evento acadêmico ele segue o padrão da academia, né? A linguagem, o Sim, formato, as normas. Então, daí a gente não populariza nada no final das contas, né? Ah, mas os artigos estão publicados para as pessoas acompanharem. Bom, mas tem todo também um formato, uma linguagem que são sim. específicos daquela área muitas vezes. Daí tu quer que as pessoas, sabe? Então é um esforço que não tem como a gente querer que a sociedade faça. A gente vai ter que fazer esse esforço por ela, para realmente conseguir levar essa discussão, né? E a Uhum. questão que eu queria para a gente, agora já estamos nos encaminhando para o fim da nossa hora aqui, né? E Oh, a gente poderia ficar muito mais, né? Eu e o Yuri, a gente, sim, a gente olha, pode passar dias. falta. Mas eu queria que tu pontuasse, assim, dentro da tua experiência,
não só como pesquisador, mas também como orientador e professor, né? Quem vai pesquisar cultura pop, o que tem que prestar atenção, né? Principalmente para na hora de fazer o projeto de pesquisa, na hora de pensar como articular as teorias da área de conhecimento com o objeto, o que tem que prestar atenção, o que é relevante e o que não se deve fazer. Uhum. Olha, isso aí já daria mais uma hora assim, de conversa nossa, né? Mas assim, o que eu diria, a primeira coisa, você tem que ter muito claro o teu objeto de pesquisa. Não é chegar, eu quero pesquisar o seriado Friends. Ou, sei lá, The Walking Dead. Não é só isso. O que te motiva, né? Qual é a tua motivação de pesquisa que aquele artefato cultural vai servir de objeto e análise, né? Então, tu tem que ter essa ponte externa, né? No meu caso, por exemplo, foi olhar a partir da religião, que era o específico da onde eu estava estudando, né? Então, eu acho que você tem que ter essa preocupação, porque ali você também acaba legitimando para a tua área porque que é importante pesquisar aquele tema, né? Porque a cultura pop, né, os produtos, os artefatos culturais, eles vão entrar ali como leitura de mundo, pelo menos, né? Ou como Uhum. processo de construção, aí depende da pesquisa, mas acho que o primeiro movimento seria você ter bem claro o teu objeto de pesquisa. Esse é o primeiro. Aí, adicionalmente, você ter um bom problema de pesquisa relacionado a isso, né? Porque não adianta você ter o objeto se você não tem uma preocupação. E a preocupação ela tem que ser relevante para o contexto, ela tem que ser relevante para você também, porque se você não tiver um envolvimento, você não vai querer fazer ela apropriadamente. E ela tem que ser relevante para a área, né? Então, acho que esse é o ponto importante, né? Adicionalmente, eu diria assim, além disso, um ponto, ou talvez até um perigo, que eu vejo assim dos trabalhos que já apareceram de cultura pop, tanto no mestrado quanto nas especializações e inclusive na graduação, eu acho que o principal desafio ali é você fazer essa distinção do teu entusiasmo, sabe? Você pode ser um entusiasta da cultura pop, mas você tem que saber olhar esse artefato de uma maneira tridimensional, crítica, sabe? E criticar não é necessariamente agora eu tenho que aprender a falar mal. Não, você tem que olhar, né? Porque o pessoal acha que crítica é só falar mal, né? Então, normalmente. Então, não é só falar mal, não é só criticar. O crítico é você realmente olhar pontos positivos, pontos negativos, quais são as dinâmicas, né? Quais são as implicações daquele objeto e das coisas que gravitam em torno daquele objeto, né? Então, acho que esse é o principal objetivo, o principal desafio, melhor dizendo, né? É você ter esse espírito crítico ali, né? Porque se você vai com muito entusiasmo, aí o pessoal já percebe, falta criticidade ali, né? E aí a tendência é você, digamos assim, não se desvincular do teu lado fã, mas olhar ele sob uma outra perspectiva, né? Porque isso também interfere na forma como a gente vai construir a pesquisa. Porque aí o pessoal diz, não, eu tenho que contar lá porque no quadrinho tal aconteceu isso, aí vai pesquisar, por exemplo, sobre Super-Homem e, olha, o tema meu do mestrado, Homem-Aranha e Angústia Kierkegaardiana, aí vai lá, Homem-Aranha surgiu em tal coisa, teve tantas edições, já enfrentou Duende Verde, já enfrentou, entende? Tu não precisa descrever toda a historiografia toda do personagem, né? Claro, às vezes tu vai ter que contextualizar um pouco mais para buscar legitimação em determinada área, que também faz parte. Mas a menos que o teu trabalho não seja em história e que você não esteja interessado, a menos que você esteja interessado em fazer uma historiografia do personagem, então não precisa inventar a roda, né?
Aí, para isso, existem as notas explicativas, as referências, dizer, não, tal coisa, olha aquilo, tal coisa, olha aquilo, né? Para focar realmente no objeto, no problema de pesquisa. Então, acho que esse é o exercício de, como fã, eu não preciso saber de tudo e não preciso dizer tudo sobre aquilo. Né? Eu tenho que dizer aquilo que compete ou que contribui para a resolução do meu problema de pesquisa. Então, acho que esses seriam os dois tópicos assim que eu destacaria, né? De você Perder, né? Quando a gente fala de cultura pop, é fácil se perder, assim, porque tem muitas conexões e muitas ligações. E daí é muito fácil a gente pular e sair do nosso, do nosso tema, do nosso problema de pesquisa. E a gente vê isso até em artigos, né, em trabalhos de apresentação dos eventos, por exemplo, a gente vê que às vezes o pessoal tem uma dificuldade. Mas é importante falar disso. Será? Será que isso não é um outro tema para uma outra pesquisa que você poderia fazer, né? Exato, Então, exato. foi bem colocado isso que tu comentou. Nós já temos aqui um convite para ir para o Nordeste pela Racilda. Eu acho que assim que a pandemia acabar, a gente compra as passagens para fazer A um gente evento. vai. A gente vai, né? Não tem problema. Até sem convite. A Dani Mas com comentou. convite é melhor. Com convite é melhor. A Dani Galindo comentou que uma pena que ela entrou no meio da live, mas daí fica disponível lá no IGTV, depois pode conferir ela na íntegra. E, enfim, aí dá uma olhada no que foi comentado antes. Olha, por mim, nós temos ainda alguns minutinhos aqui antes que o Instagram nos derrube. Eu nunca deixo ele me derrubar, eu sempre finalizo com tempo. Esse negócio aqui é sério. Mas eu queria aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda, ó, convite para ir para a UFPEL também. A gente está uma celebridade, divertindo. Mas eu queria aproveitar de novo esse tempinho para agradecer os teus comentários. Acho que a tua experiência é muito rica nessa área. Tu foi realmente um dos precursores, né, no estudo de quadrinhos e de super-heróis no Brasil. E tenho certeza que inspirou muita gente e segue inspirando, né? Tu é um entusiasta da pesquisa. E isso é muito legal a gente trabalhar com pessoas e tá em contato com pessoas que veem a pesquisa com otimismo, né? Que não perdem a força. Então, quando entrei no grupo de pesquisa, eu disse para o pessoal assim, gente, eu tenho só um objetivo nesse grupo, que é fazer o Yuri tirar férias. Porque ele acaba envolvendo todas as tarefas, ele se envolve em todas as tarefas do grupo de pesquisa. E a gente, como grupo, a gente tem mão de obra, a gente tem gente para fazer isso. Verdade, verdade. A gente tem que envolver para que ele possa tirar férias, porque não tira. E é uma brincadeira, tem um baita fundo de verdade. E o pessoal realmente abraçou, a gente está com um grupo ótimo, que todo mundo colabora, todo mundo contribui, apesar dos pesares, apesar das pautas, apesar das pesquisas, da correria do trabalho e tudo mais. É um grupo que a gente se orgulha muito, né? Eu falo a gente, porque eu tenho certeza que o Yuri também se orgulha. Senão, eu acho que ele também já teria largado, porque ou ele é apaixonado, ou ele não faz. Eu tenho certeza disso. Então, eu queria muito agradecer pela tua presença aqui hoje. E, enfim, se tu tiver algum comentário, né, final, pede para seguir o Cult de Cultura. É verdade, vamos começar assim, né? Primeira regra, se você não é inscrito no canal do Cult de Cultura, vá lá, se inscreva, curta os vídeos, faça maratona, aproveite e faça maratona do Cult de Cultura, né? No Plot Twist a gente já tem acho, quase 30 vídeos, né? Então, de tudo pesquisa. O Amaro, que está nos assistindo aí, né? E a Dani Galindo também participaram, né? Né? O Amaro agora, mais recentemente, fez uma exposição bastante detalhada do método Marvel, né? Então, quem quer saber sobre o método Marvel, em detalhes, está lá. Enfim, então, primeira coisa, eu diria assim, e se inscreva no canal, porque dá trabalho. Quem acha que grupo de pesquisa é só leitura uma vez por semana, uma vez por mês, e é um bate-papo ali sobre o texto, né?
se tá pensando que o cult de cultura é isso, aí é que nem o Cebolinha pensou helado, né? Não, a gente é um grupo com bastante trabalho, bastante ação, né? Porque eu acho que o nosso principal desejo é realmente colocar a cultura pop de maneira refletida à disposição das pessoas, né? Nesse sentido, né? As pesquisas que são gestadas nas academias. Então, eu acho que esse é o principal objetivo do grupo e é por isso que a gente trabalha tanto nele, né? Com revista agora, né? A Lari aí está puxando a coordenação da revista. Então, a gente tem sempre muita coisa para fazer, trabalho é o que não nos falta. Com certeza. Acaba faltando, às vezes, até tempo para maratonar alguma série, né? Mas eu diria isso, assim, de início, e dizer assim, para aquelas pessoas que queiram pesquisar quadrinhos, que queiram pesquisar cinema, animação, cultura pop, né? Vá em frente. Não desista e, havendo dificuldade, né, procure a gente. Que a gente troca uma ideia, troca uma experiência, né? A Lari está aí acessível. Toda essa ideia da caçadora de fãs, né? Está caçando agora fãs acadêmicos para fazer essa live. É verdade. Bom, então agradecer a presença de todo mundo que acompanhou ou que vai acompanhar. E, enfim, sigam com a gente que na semana que vem tem mais. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, pessoal.